Olá, amigos do YouTube. Hoje é dia 30 de maio de 2019. Ontem foi aprovada a MP 869. Essa MP trouxe alterações importantes na Lei Geral de Proteção de Dados. Bem, quais são essas alterações? A primeira foi a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Uma autoridade que vai ter autonomia no primeiro momento sobre as decisões e vai ter uma natureza jurídica transitória. Dentro de 2 anos ela pode sim virar uma autarquia e a partir daí virar um órgão regulador, a exemplo da Anvisa, ANAC, enfim, todas essas outras agências. Além disso, a figura do encarregado de proteção de dados ou DPO, Data Protector Officer, pode agora ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica e não apenas uma pessoa física. Isso dá a possibilidade de empresas criarem serviços, oferecerem DPO as a service, como já acontece na Europa. Possibilidade dessas empresas oferecerem esse profissional como um serviço. E quem vai ser esse profissional? A lei diz que é um profissional, a MP alterou a lei, descrevendo que tem que ser um profissional com conhecimento jurídico, regulatório e serviços especializados em proteção de dados. Não define se tem que ter OAB, se tem que ser profissional de direito ou não. Isso aí o mercado ou a própria agência reguladora deve emitir um parecer sobre isso. Além disso, a lei possibilitou em algumas situações que o operador, e quem é o operador? Aquele call center que recebe dados seus, aquele data center que hospeda dados seus, ele tenha que indicar também um DPO em algumas situações que a agência vai definir. Além disso, para dados acadêmicos, tratamento de dados acadêmicos, não precisam mais cumprir os requisitos legais. Ou seja, professores e alunos em suas pesquisas vão poder tratar dados sem cumprir requisitos da lei. Além disso, para dados de saúde, desde que eles sejam tratados em benefício do titular, eles podem ser tratados sem o consentimento. Isso foi uma previsão que a MP trouxe aí também. Porém, a questão de decisão de risco baseado em dados, se um determinado plano de saúde vai aceitar ou não um titular, baseados nesses dados, sem o consentimento do titular, ainda é proibido, ainda é uma conduta vedada lá pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Decisões automatizadas agora precisam ser revistas por uma pessoa natural. Ou seja, por exemplo, a Amazon tem um software que faz decisão automatizada da performance do funcionário. Essa decisão, um robô não pode decidir se o funcionário é um bom funcionário ou não, baseado em dados. Tem que ser pelo menos revista por uma pessoa natural, pelo menos confirmada. É isso que a lei tenta garantir. Na questão de sanção, tivemos aí uma nova sanção, que é a suspensão temporária do banco de dados, que pode ser suspenso por 6 meses, renovados por igual período, e também a cancelamento de um tratamento, a suspensão do tratamento, que aí pode-se suspender um tratamento inteiro. Só que para aplicar essas sanções, a autoridade nacional precisa antes ter aplicado uma advertência, uma pena de dar publicidade em um tratamento, ou seja, uma sanção menor para ir gradativamente até aplicar a suspensão, que pode ser a segunda sanção já diretamente. Na questão da correção das informações, tivemos uma novidade importante. Agora, se for impossível ou resultar num esforço desproporcional à correção, um pedido de correção pode não ser atendido. E quando a gente imagina que isso vai acontecer? Naquela questão amplamente discutida dos backups. Eu tenho backups de 5 anos para trás, o sujeito mudou de nome, mudou de sexo, quer que eu altere todos os meus dados. Eu até posso alterar na minha base de produção. Nos meus backups vai resultar num esforço desproporcional, fazer restore, fazer backup de novo, enfim. Eu não vou atender alegando aí, e baseando e justificando nesse esforço desproporcional. A lei trouxe aí essa possibilidade, que é uma possibilidade muito útil, né? E a questão de dados públicos agora. Agora você usando dados públicos, você não precisa justificar, você não precisa de consentimento para fugir da finalidade. Peguei um dado público, mesmo que ele é um dado público fiscal, e eu quero manipular ele, tratar ele para oferecer campanhas de marketing, por exemplo, eu posso, porque ele é um dado público, a lei garantiu isso. Então a MP aí trouxe muita segurança jurídica, deu ainda mais força para o assunto, a gente vê de uma forma muito benéfica essa lei,
definiu aí a data de vigência, o mesmo prazo da Europa. A gente não deve ter outras prorrogações desse prazo. E é importante que as organizações comecem a se adequar o quanto antes, porque, como sabemos, essa lei ela exige a mudança de cultura, a cultura do tratamento de dados que hoje não existe nas organizações. Gostou desse vídeo? Por favor, deixe o seu like, o seu comentário, siga o nosso canal. Devemos aí fazer uma série de vídeos periódicos tratando do assunto, com o objetivo de simplificar aí conceitos legais e facilitar o entendimento das pessoas sobre essa lei que está causando aí arrepios em muita gente. Muito obrigado e boa noite.